Nosso quarto tema de hoje é sobre não ser mãe. Nós vamos trabalhar um pouco essa questão do mito. Será que necessariamente toda mulher nasceu para ser mãe? Como que elas lidam com isso e como que as pessoas ao redor dela veem essa questão? E para falar sobre isso, eu convidei duas amigas, a Ana Paula, ela é empreendedora, tem uma hamburgueria, trabalha bastante, tem uma vida ativa na empresa privada, no setor privado, e a Raquel, que é coordenadora pedagógica, professora universitária, e ambas toparam falar sobre esse assunto. Meninas, obrigado por participarem, e eu quero começar perguntando o seguinte: vocês são mulheres bem-sucedidas dentro da área de vocês, dentro da profissão de vocês, têm um casamento estável, possuem uma estabilidade em todos os sentidos. Por que não ser mãe? Visto que muitas mulheres gostariam de ter as condições que vocês têm para terem seus filhos. Vocês chegaram lá, mas vocês optaram em não ser mãe. Por quê? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E eu acho que ser mãe foi algo que nunca fez parte dos meus planos, mesmo tendo todas as condições de ser mãe. Nunca fez parte dos meus planos da minha vida, nunca foi um sonho, nunca foi uma opção em ser mãe. Não é algo que eu planejava, nunca passou pela minha cabeça essa ideia de ser mãe. Então, não é algo que fez parte da minha vida até o momento. Então, para mim, foi algo muito natural, a escolha de não ser mãe. Desde a infância? Desde a infância, né? Quando eu brincava de boneca, quando criança, eu não lembro de ser mãe das bonecas. Eu lembro de ser a tia, ser a prima, a avó, a amiguinha, mas nunca ser mãe. Então, nunca foi algo que fez parte da minha concepção de vida, de querer ir atrás desse objetivo de ser mãe, de falar, não, esse é o meu objetivo que eu quero. Não, nunca fez parte e para mim foi super natural. E você, Raquel? Então, no meu caso é bem semelhante ao da Ana. Eu nunca tive assim um desejo de ser mãe, nunca foi um sonho. Isso desde a infância. A minha família inteira sabe disso, então é uma coisa que assim, eu sempre falei, ah, não, ter filho para quê? Ah, então, como ela mencionou, né, na infância, por exemplo, eu nunca tive uma boneca daquelas bebezão, nunca quis uma boneca que representasse um bebê, né? Então, assim, não é uma coisa que eu me identifico desde de sempre. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça isso. E quando vocês falam que não querem ser mãe, mesmo casadas, estável, como é que as pessoas reagem? Então, Desculpa, Raquel. não, pode ir, pode falar. No primeiro momento, as pessoas estranham, né? Porque as pessoas têm aquela concepção de que a mulher, por ser mulher, por ter um útero, ela é obrigada, de uma certa forma, a gerar, a continuar o processo da vida. Parece que você já nasce com essa carga de a obrigação de gerar uma outra vida. Então, quando você fala, não quero ter filhos, não quero ser mãe, as pessoas se assustam, né? Algumas pessoas compreendem, poucas pessoas, mas a maioria ainda não entende esse seu lado de falar que você não quer ter filhos. Parece que você já nasce com a obrigação de ser mãe. Então, você tem um útero, você é obrigada a gerar uma criança. Te incomoda esse tipo de postura? Sim, das pessoas não entenderem, sim. Assim como é uma decisão da pessoa querer ter um filho, a pessoa também tem que entender a opção de quem não quer ter um filho. É uma escolha. E para você, Raquel? Então, é a mesma coisa. A gente, quando fala isso, as pessoas ficam um pouco chocadas, né? Porque elas não entendem que a gente não quer. Então, é muito, as pessoas se surpreendem, né? Então, as pessoas enxergam com muita surpresa. Nossa, como assim você não quer ser mãe? Como assim você não quer ter filhos? Né? Então, e as pessoas começam a dar vários motivos pelos quais, né, não, você tem que querer, né, porque como assim você não vai ser mãe, como assim você não vai ter filhos, como assim você, né, e aí é muito complicado, porque, como a Ana colocou, é uma escolha que nós fizemos e que muita gente não entende, porque eu também entendo que tem muita gente que tem esse sonho, esse desejo,
Mas isso não faz parte de mim, assim, de, nossa, eu só serei realizada no momento que eu tiver um filho, né? Então, é bem complicado. Você é professora, Raquel, e quando as meninas na sala de aula falam com você, te perguntam, professora, você tem filho, você tem filha? Você diz que não. Como é que elas reagem? Como é que elas te cobram isso? Elas reagem assim, do mesmo jeito que as demais pessoas. Como assim? Não, você tem que ter filho. Não, você precisa ter. Não, você vai engravidar, entendeu? Até o final do ano, professora, você vai engravidar, entendeu? Você vai ver. Então sempre foi assim, sempre foi muito complicado, né? Porque normalmente eles não entendem, né? Essa opção. É uma coisa muito. A mulher parece que ela foi criada para gerar vidas. Então, se você opta por não fazer isso, isso, de certa forma, vamos colocar assim, te torna um pouco menos mulher, né? Exatamente. Eu acho que é assim que as pessoas acabam nos enxergando. O fato de você escolher não ser mãe, você não é uma mulher realizada plenamente. Então, tá faltando Completa, alguma né? coisa na sua vida. Uhum. E que tipo de argumentos vocês já ouviram para tentar mudar a opinião de vocês? Vários. Todos. Uma bizarra, assim, que vocês falam, nossa... Eu acho que o pior é você ouvir que você só vai se sentir realizada em ser mãe, como se você não estivesse bem da forma que você está, da forma que você escolheu, né? A pessoa é como se assim vai vir uma outra pessoa na sua vida e essa pessoa já vai vir com uma carga de que vai te realizar, mas você está bem, eu não preciso de uma outra pessoa, eu estou bem da forma como estou. Então, eu acho que esse é o pior argumento, na minha opinião, né? De querer te convencer que uma outra pessoa vai te realizar, mas eu já estou realizada, né? Qual a parte que a pessoa não entendeu ainda isso? Muito assim, você vai, só quando você tiver um filho você vai conhecer o amor de verdade. Nossa, sem filho a vida é vazia. Nossa, como o filho é importante na vida da gente. Então, assim, é sempre o casamento. Não, o casamento sem filho não vai para frente, não. Você vai ver o dia que você tiver um filho, como o seu casamento vai mudar, como vai melhorar, né? Quem Então, vai cuidar de são você na várias. velhice? Quem vai cuidar de você na velhice? Isso é uma assim, dos argumentos mais usados, né? Como assim você não vai ter filhos? No meu caso, eu sou filha única, né? Então, assim, nossa, mas você não vai dar um netinho para os seus pais, a sua família vai acabar? É assim, entendeu? Nossa, que É, peso, né? Vai acabar. exatamente, exatamente. E Mas desde é bem quando... isso. Pode falar, Ana, desculpa. Mas é bem isso, parece que você ter filhos é a continuidade da família. Então, a partir do momento que você fala, não quero, então, pronto, a sua família acabou. Não existe mais família, então. E como foi Exatamente. o processo para a família de vocês entender isso? Que vocês não querem ser mães? Então, no caso da minha família, assim, eles entenderam. Isso era muito presente, assim, quando eu era mais jovem, né? Ali quando eu tinha meus 20 e poucos anos, sempre se falava sobre esse assunto. O dia que a Raquel tiver filhos, Mas eu acredito que, assim, de uns anos para cá, os meus pais já entenderam muito bem a situação, entendeu? Então, eles já sabem, então, hoje eles não têm mais essa ânsia, né? A gente ouve ainda de alguns parentes, mas também, assim, as pessoas já perceberam porque eu já tô casada há um certo tempo, já tenho uma certa idade, então as pessoas já começam a pensar, acho que não vai ter mesmo, né? Acho que tá, né? Mas, mas, Decidida mesmo. mas você sentiu uma certa expectativa quando você casou em relação aos seus pais ou sua família que talvez com o casamento você mudaria de ideia? Você percebeu alguma esperança deles? Sim, sempre tem, né? Sempre tem. Mas, assim, em relação ao meu pai e à minha mãe, eles nunca me cobraram muito, né? Assim, eu sentia mais das outras pessoas. Porque meu pai e minha mãe eu sempre falei muito abertamente, e às vezes fui até grossa, entendeu? Então, tipo, não quero, pronto, acabou. Então, tipo, chega desse assunto,
né? Uhum. Então, eles entendem, assim, eles acabaram aceitando, porque tem que aceitar, não tem muito o que fazer, né? Uhum. Mas, assim, eu sinto isso mais nas outras pessoas, sabe? Nos meus tios, nos primos. Então, assim, se uma prima engravida, nossa, Raquel, e você? Quando é que você vai ter? Nossa, você tem que ter, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Então, aí eu sinto um pouco. Mas, assim, dos meus pais, eles aceitaram a situação, a realidade, e é isso. E você, Ana? Como é que a família é nesse processo? É um pouco diferente da Raquel. No meu caso, assim, minha mãe, ela não entende, hoje ela, assim, ela respeita, mas ela nunca entendeu a minha decisão. Então, cada vez que eu tinha um namorado, então ela criava aquela expectativa de, vai vir um neto, né? Então, a partir do momento que eu entrei num relacionamento e casei, e aí eu acho que a decepção dela como mãe foi quando ela descobriu que o meu marido, ele já tinha feito o processo de vasectomia para não ter filhos. Então, ela olhou para mim assim com a cara de decepção, do tipo, agora pronto, acabou todas as minhas possibilidades de ter um neto. Isso porque minha mãe tem outros netos também, mas na cabeça dela, em algum momento, ela falhou como mãe. Né? Que para minha mãe é aquela ideia de quem vai cuidar de você quando você estiver velha, né? Quando você envelhecer. E, então, para minha mãe, para minha mãe, para o meu pai não. Meu pai é mais, até ele ser mais velho que minha mãe, ele compreende, assim, mas para minha mãe foi um processo um pouco mais difícil, assim, dela entender. Então, não é algo tão, ela não aceita tão bem, assim, dizer que eu não quero ter. Para ela, isso é o fim. Então, ela acha que na cabeça dela, em algum momento, como mãe, ela falhou comigo, que ela não ensinou adequadamente para dar continuidade e ter netinho. Então, para ela, não foi um processo tão fácil. E como é que você digere isso, Ana Paula? Hoje, assim, é muito tranquilo. Eu levo muito na brincadeira com ela. Eu sempre falo, assim, em relação à minha mãe, eu sempre falo, né, que o fato de você ter filhos, isso não te garante que ele vai cuidar de você até você envelhecer e etc. O cuidado, a preocupação com a outra pessoa vem muito da sua personalidade, da sua empatia com o outro. Eu não preciso ser mãe ou ser filha para me preocupar com o outro e cuidar do outro, né? Então, tem muito isso, assim. Mas hoje eu já levo muito na brincadeira, assim, em casa. Hoje já não tem mais essa cobrança, assim, tanto. Mas antes tinha, mas acho que foi, assim, o ápice mesmo da decepção da minha mãe foi quando eu me casei e ela descobriu que meu marido já tinha feito a cirurgia. Então, para ela, isso foi o momento, assim, mais triste. Então, mas depois ficou tranquilo. Mas ainda é algo que eu vejo que a incomoda, mas a mim já não incomoda mais. Né? Não é algo que me estressa. Mas no começo, Ana, quando a tua mãe falava, onde foi que eu errei? Por que você não quer porque eu não fui uma boa mãe? Não sei, estou criando umas falas que eu penso que talvez seria. Como é que você, sendo adolescente, ou naquele processo de se descobrindo como mulher, como uma mulher adulta, como é que você recebia isso? Quando eu era mais nova, na fase de adolescência, eu ficava me imaginando, imagina eu ter um filho adolescente igual eu, Deus me livre. Então eu tinha muito essa versão já desse formato, mas eu encarava que não era um erro da minha mãe. Né? Eu já era de uma outra geração, com uma outra cabeça, com outro entendimento, então eu tinha outros objetivos que minha mãe, pela criação dela, pela cultura na qual ela foi criada, era diferente da forma como ela me criou. De uma certa forma, ela me criou muito independente. Então, em nenhum momento ela falhou como mãe. Foi uma decisão natural. Então, quando eu era mais nova, em nenhum momento eu achava que minha mãe tinha errado, nem nada. Isso nunca passou pela minha cabeça, nem quando eu era mais nova, nem hoje na idade que eu estou. Não, isso nunca passou, nunca cogitei. Ao contrário, sempre foi uma coisa muito pessoal, uma decisão, né? Então, foi algo muito meu mesmo. E você, Raquel, passou por algum momento parecido da tua mãe vir te questionar se você não queria ser mãe por causa dela, ou não? Sempre foi muito tranquilo para você? Não, nunca houve nenhum questionamento assim, nesse sentido, por parte da minha mãe, não. O questionamento é mais assim, nossa, mas por que você não quer? Entendeu? Nossa, mas tem certeza que você não quer? Entendeu? Eu não sei, é assim, eu venho de uma família muito grande, é assim, meu pai teve muitos irmãos, minha mãe também, e assim, muitas dificuldades. Então, eu não sei, eu também cresci.
então foi uma opção do meu pai e da minha mãe ser que eu fosse filha única. Então, eu acho que eu já cresci com isso de que, assim, como a Ana colocou, meus pais me criaram para ser muito independente também, para ser quem eu quisesse ser. Então, eu acho que eles entendem dessa forma, né? Eles entendem que, bom, eu fiz o que eu deveria fazer e agora é com ela que tem que decidir, né? Então, eu nunca tive, assim, essa situação com relação à minha mãe ou meu pai, sempre foi tranquilo. Pergunta, óbvio, né? Porque é meio que natural quando você começa a namorar, quando você casa, quando você, né? É sempre assim, você conhece, aí você começa a crescer, né? Começa a ficar adolescente, quando vai namorar? Aí quando namora, quando vai ficar noiva? Quando noiva, quando vai casar? E quando casa, quando vai ter filho? Quando tem um filho, quando vai ter o outro? É assim, as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Então, assim, eu entendo que é mais, eles perguntam, mas para eles entendem dessa maneira. Olha, eu criei ela para ela fazer o que ela quiser, né? E quando Então, vocês estão na reunião em família lá, a Raquel falou, minha família sempre foi muito numerosa. Então, quando se encontra lá todo mundo e começa a conversar, e começa a falar de filho, começa a falar de criança que atrapalhou na escola, problema, isso, aquilo, fralda, preço de leite, como é que vocês se sentem? Como é que vocês participam desse tipo de conversa ou não tem esse tipo de conversa quando vocês estão perto? se não for muito pertinente a mim, eu meio saio de perto, entendeu? Agora, sim, o que acontece muito é que, como eu sou professora, acaba que, assim, eu acabo entrando na conversa por conta das questões escolares, né? Então, meu filho tá com problema, assim, assim, olha, Raquel, a Raquel é professora, então, tipo, chama a Raquel aí, mesmo que eu não quiser muito participar, eu acabo sendo requisitada. Mas, assim, agora, se for um papo muito assim, nossa, olha como ela tá linda grávida, olha o preço do leite, aí eu já fico meio de escanteio, porque aí não tem muito o que falar. Mas, por conta da minha profissão, eu acabo entrando nessas conversas de filhos por conta da profissão mesmo, assim, do conhecimento, da experiência que eu tenho. E Né? para você, Ana? Desculpa, Raquel. Imagina. Geralmente essas reuniões onde tem muita família, assim, sempre rola aquelas perguntas, né? E aí, quando vai ter filho, tudo, mas quando começa os assuntos muito papo de fralda, eu também já me afasto, porque não é o meu mundo, né? Não tem como eu discutir o preço da fralda X, porque não é o meu mundo. Então eu acabo me afastando um pouco, ou quando começa alguns questionamentos eu já corto, porque não é uma decisão. Então eu procuro não me envolver muito quando é esses assuntos, porque sempre tem algumas pessoas que entendem da família e tem outras que não. Assim. Então, quando começa um assunto que não tem nada a ver, papo de fralda, de gestação, disso, de carteirinha, disso, daquilo, não é comigo. Então, eu acabo também me afastando um pouco daquele momento e evito o assunto. E não ser mãe, o que teve de bom para vocês? O que ajudou em não ser mãe? Às vezes a gente ouve muito as mães, principalmente as mães novas, falando, né? Eu engravidei, eu tive minha filha, não consegui fazer isso, tive que parar isso. No que não ser mãe ajudou vocês? Eu acho que assim, é a liberdade, né? Porque eu entendo que quando você tem um filho, você tem uma responsabilidade muito grande e assim, eu ouvi isso uma vez de uma colega, né? Que ela me deixou até assim, eu comecei a pensar a respeito disso. Ela falou assim, ó, a partir do momento que eu tive a minha filha, eu deixei de ser eu passei a ser a mãe da fulana, certo? Então, assim, você muda as suas prioridades quando você tem um filho, né? Você vai fazer aquilo que você acha que é melhor para o seu filho, não de repente aquilo que você acha que é melhor para você, ou que você gostaria, ou que você. Então, eu acho que essa liberdade é o que a gente tem de melhor, assim, de fazer exatamente o que você quer, de sair quando você quer, de dormir na hora que você quer, acordar a hora que você quer. Então, eu não tenho que me preocupar com alguém que depende de mim exclusivamente, né? Então, eu penso assim, pelo menos.
E para você, Ana? Eu acho que para mim também não é muito diferente, né? É a questão da sua liberdade, de você poder escolher, você pensar em você em primeiro lugar. E e saber que não tem uma outra pessoa que depende de você exclusivamente para tudo. Então, e não ser mãe, eu acho que talvez o questionamento de algumas pessoas que falam, eu deixei de fazer alguma coisa, porque ainda a carga materna é muito para a mulher. Não tem uma divisão ali de o momento que a pessoa tem um filho, opa, vamos dividir as atividades, né? Vamos dividir a responsabilidade. Então acaba sobrecarregando a mulher. E o fato de não ter filhos sempre me possibilitou de viajar, de escolher trabalho, de a profissão que eu queria, de estudar. Então, nunca foi algo que eu precisei escolher entre estudar ou cuidar de uma criança. Então, isso me possibilitou outras oportunidades na minha vida. Mas não é que a pessoa escolheu não estudar ou não trabalhar porque tem um filho ou não sair, mas ainda porque a nossa sociedade, de uma certa forma, ainda coloca muito essa carga do filho, a responsabilidade da mãe, né? Então, a figura da outra pessoa, do pai, ainda não é tão presente no cuidado. Então, isso acaba sobrecarregando, então a mulher acaba sempre deixando de fazer alguma coisa em prol da criança. A Então, gente isso vê, para mim foi essencial, assim. a gente vê muito isso quando uma mulher, ela cria um filho sozinha, por exemplo, né? Não faz mais que obrigação. Agora, quando é um homem que está criando, nossa, é o máximo, é o herói, porque é um homem que está criando. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou mexer nessa pergunta, porque ouvindo vocês falando agora, me veio esse contraponto da pergunta. Não ser mãe é um ato de amor ou de egoísmo? Entenderam a pergunta? De Sim. amor, de saber que... Não vou dar, vai. Não, eu acho que é um misto dos dois, o Marcos. Eu acho que assim é um ato de amor no sentido de que se eu não estou disposta a me doar para o cuidado que uma criança merece, então eu prefiro não ter, certo? E de egoísmo ao mesmo tempo, porque eu também não quero abrir mão da minha liberdade, entendeu? Porque, assim, eu gosto de decidir o que eu vou fazer na hora e fazer. Eu não tenho, assim, esse negócio de, eu vou ficar fazendo milhões de planos. Tipo, eu adoro ir na 25 de março. Tipo, eu decidi e agora eu vou. Fui, entendeu? Se eu tenho um filho, já não é bem assim. Entendeu? Porque precisa ter alguém para ficar com a criança, entendeu? E nem sempre, às vezes, a criança está doente, às vezes a criança precisa de algum cuidado. Então, é de egoísmo nesse sentido, porque eu não estou querendo abrir mão dessa liberdade, mas ao mesmo tempo de amor. Eu acho que é um misto dos dois. Não é eu não consigo separar e dizer é só isso ou só aquilo. A pergunta, já te dou a palavra, tá, Ana? A pergunta original era essa, se você não se considerava egoísta, mas vendo vocês falar, ouvindo a fala de vocês, me veio muito essa ideia de amor também, né? De respeito, de saber que talvez eu não esteja preparado, ou não queira, ou, enfim, eu não me sinto, não quero me sentir responsável por uma outra vida, que também é um gesto de amor, porque você poderia ter e deixar jogado por aí. Não sei, tô Como voando muita aqui, gente faz, né? né? Dentro do que Exato. vocês estão falando. Fala lá, Ana, desculpa, cortei você. Eu não vejo assim como um ato de egoísmo. Eu acho que não é ser egoísta você pensar no que é melhor para você, naquilo que vai te fazer feliz, do que você ter uma escolha, falar vou ser mãe e depois você se arrepender. E aí entra a questão do amor, do cuidado, né? Você não se dedicar o suficiente, você não ter amor ou você ficar com aquela coisa, mas por causa de você eu não fiz tal coisa, por causa de você eu deixei de fazer tal coisa. Então, não vejo como um ato de egoísmo, ao contrário, eu acho que é muito mais uma responsabilidade em não querer fazer um mal a uma outra pessoa, ou não ser bom o suficiente, e o amor é você também, não é qual o problema de eu fazer as minhas escolhas? Por que eu não posso pensar em mim, né? No que é melhor para mim? Eu tenho que entender que o melhor para mim é ser mãe, porque todos dizem isso. Não é. Eu não vejo como um ato de egoísmo. Vocês
devem ter sobrinhos, a Raquel trabalha com criança, adolescente. Vendo essas crianças hoje, afirma ainda mais para vocês não ser mãe? Do jeito que elas vivem hoje, do jeito que elas são criadas? Ou ao contrário, já faz vocês pensarem que talvez, quem sabe, muito lá distante, poderia? No meu Eu vou te caso, falar. desculpa, no meu caso, eu tenho vários sobrinhos. No meu caso, eu olho e falo, realmente, essa foi a minha melhor decisão. Amo meus sobrinhos, todos. Mas eu olho e falo, não. Não é o que eu realmente quero. Não é. Eu adoro meus sobrinhos, mas não é. Não é para mim. Definitivamente não é para mim. Não, eu também olho assim os adolescentes, porque eu trabalho com adolescentes, né? E eu vejo assim que é bem difícil. Então, é melhor não. Entendeu? Porque o que a gente tem observado ultimamente é que os adolescentes, eles têm, assim, tem muitos conflitos, né? A gente vive numa geração que é muito diferente da nossa e que é muito diferente da dos nossos pais e que, assim, é difícil para a gente entender a cabeça deles. E eles estão sofrendo muito, muito, muito. E às vezes os pais não têm, assim, não conseguem entender, sabe? E para ajudar. E não é por mal, é porque é difícil mesmo, né? Quando você é pai e mãe, eu acho que, assim, você, na ânsia de acertar, às vezes acaba errando muito. E isso é muito difícil, é muito complicado, porque eles sofrem de verdade. E a gente não entende, porque é diferente da nossa geração, né? Então, quando a gente vê um sofrimento por alguma coisa que, para nós, a gente julga como, isso é bobeira, a gente não consegue dar o suporte necessário para eles e eles ficam sofrendo. E isso pode gerar uma série de problemas lá na frente, né? Então, eu fico bem assustada às vezes com o que eu vejo lá na escola, com os adolescentes, com as pessoas da minha família, os adolescentes da minha família também. Então, assim, eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, ainda bem que eu não tô passando por isso, porque é difícil. E para fechar esse nosso primeiro bloco, que já está quase no horário, passou muito rápido, eu queria perguntar para vocês como é que vocês trabalham quando vocês ouvem alguma fala machista pelo fato de vocês não quererem ser mães, né? Tanto de homens e se mulheres também têm essa resistência quando vocês dizem eu não quero ser mãe. Ou isso Eu não? vejo assim, tem. Eu pelo menos já presenciei várias situações, tanto quanto homens falando, quanto mulheres falando, né? Mas aí eu volto a falar que, por exemplo, para o homem não tem essa cobrança como para a mulher, né? Para o homem não tem essa cobrança, se você precisa ser pai, se precisa ser pai, se precisa ter um filho, né? Não tem. Né? E para a mulher já existe muito essa cobrança, mas me assusta muito quando é uma outra mulher com uma fala machista. Até é chato falar, mas tem muito, né? Tem aquela coisa de voltar naquela situação de que, então, você é uma pessoa infeliz. Você não tem filho, você é uma pessoa infeliz. Então, acho que isso, quando vem de uma outra mulher, eu acho que é pior. Né? O homem tem falas também, mas o homem não tem tanto essa pressão em ter um filho quanto da mulher. Então, quando vem uma cobrança, uma fala da mulher, eu acho que é mais... Assim, é um pouco difícil até de você entender. Acho que o homem é mais como um mérito e a mulher mais como uma obrigação, né? Obrigação, exatamente. E você? Não, e tem muito aquela fala assim, mas e o seu marido? Ué, mas meu marido, né? Tipo, quem tem que decidir se quer ter ou não sou eu que tenho. E aí eu já ouvi muito assim, mas e se ele arrumar fora? Problema dele. Vai ser dele. Acabou, entendeu? E eu não quero, entendeu? Então, assim, como se eu tivesse que fazer simplesmente para agradá-lo, entendeu? Então, não, se eu tiver que ser mãe, eu tenho que ser mãe porque eu quero ser mãe, não porque eu tenho que agradar ou o meu marido, ou a família dele, ou a minha família, não.
Então, isso é muito presente, né? Essa pergunta de que, você não quer ser mãe, vem com essa surpresa e logo depois vem esse questionamento sempre. E o seu marido? Entendeu? O meu marido, ele casou comigo porque ele gosta de mim, não porque eu tenho que ter um filho, né? Então, e ele já sabia disso desde de sempre. Então, é muito complicado, sabe? A gente ouve muito isso de que... E às vezes você precisa ser muito forte para poder ouvir essas coisas e não dar um chilique, né? E tipo assim, mas é uma decisão minha, sou eu que tenho que decidir, né? Porque na hora, o que eu vejo muito é assim, na hora que a criança está doente, na hora que você está passando por uma dificuldade, ninguém vem bater na sua porta para te ajudar. Entendeu? É você que tem que se virar. Então, você não tem que ficar cedendo à pressão de ninguém, entendeu? Nem de marido, nem de família, nem de ninguém. É você que tem que ter essa convicção. Porque no momento que você tiver, vai ser seu e os problemas vão ser seus, né? Se ele estiver passando se ele tiver uma doença, se ele estiver passando por um problema, vai ser tudo com você. Né? Então, é uma coisa assim, existe sim essa questão machista de, olha, você tem que ter, porque se você não tiver, o seu casamento não vai para frente. Ou o teu marido o seu vai marido te trocar, não vai né? vai me trocar, entendeu? Vai fazer um filho fora, entendeu? Então, existe muito isso. Vocês falando agora me veio muito essa questão, não existe ex-filho, né? E eu acho que talvez vocês partem por esse princípio na fala de vocês. Filho é para sempre, então é uma coisa que não pode ser só de momento. Precisa ser planejado para sim ou para não. Sim, exatamente. Marcos, eu conheço gente na minha família, gente próxima de mim, que assim, cedeu, sabe? Não quero, mas mas ele quer tanto, e a criança nasceu, e daí, enquanto a criança era bebezinho, o marido, se mandou, entendeu? E a mãe ficou lá sofrendo com a criança. Então, e aí eu vou te falar que assim, aí a criança tem dificuldade, tem problema, aí a mãe joga na cara, eu não queria, e aí, teu pai, cadê teu pai? E aí, assim, eu entendo também. Por quê? Porque ela acabou cedendo a uma pressão da sociedade, a uma situação que é extremamente machista, de que a mulher, ela tem que ter filho, entendeu? Ela tem que ter, porque ela tem que agradar o homem. Entendeu? Porque senão o homem vai largar dela. Só que quantas vezes a gente vê isso acontecer no mundo dos artistas, em diversas situações? A mulher cede, tem o filho e o cara vai buscar outra mulher fora do mesmo jeito. Entendeu? Então não é filho que vai segurar casamento nem relacionamento, né? Beleza. Meninas, nós vamos dar uma pausa, daqui a pouco nós retomamos. Aí vamos falar um pouco ainda mais da questão do casamento, como que foi todo esse processo do companheiro de vocês, como que foi essa adequação, mercado de trabalho e conversar mais um pouquinho. Obrigado por enquanto, até daqui a pouco. Beijo para vocês.